Muito boa tarde, meus amados irmãos, amigos, graça e paz a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1. O título é A Palavra se fez carne, ou seja, é pela palavra de Deus, sem mimimi. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que vem do mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por esta maravilha, esta palavra, Senhor, que nos deste, Senhor, fresquinha agora, ó Pai querido. Nos ilumine, Senhor, nos dê sabedoria e discernimento, Pai querido, através da Tua palavra para falarmos nesta mensagem a respeito, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Esse texto do Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, ele é um texto que fala claramente sobre a necessidade de entendermos que não há condições de chegarmos perante a Deus se não estivermos atentos para a sua palavra, ou seja, o próprio Jesus, creio eu. Há quem diz ter sido escrito este evangelho, ter sido escrito entre 50 e 70 DC. Já existem os que afirmam ser entre 70 e 98 DC. Bom, o fato é que no Velho Testamento traduzido, o grego, o logos, ou seja, a ação criadora de Deus através de sua palavra, e sendo assim Jesus é a própria ação criadora de Deus, Gênesis capítulo 1, pois Jesus é a palavra encarnada em ação, Salmo 33, versículo 6, Salmo 107, versículo 20 e Isaías 55, versículo 11. Embora existam muitos engraçadinhos que tentam suplantar Jesus Cristo, ou seja, a palavra de Deus, de uma maneira errônea, equivocada, porém, mas isso não vem ao caso, não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para falar aquilo que Deus coloca no meu coração, através da palavra de Deus. Bom, o segundo ponto que eu fico é que não há muito termo. A palavra, o verbo eterno e a sabedoria são a mesma pessoa, a saber, Jesus Cristo, a qual sempre esteve do lado de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e capítulo 1, versículo 26, perdão. E Provérbio 8, 22 ao 31 e Isaías 44 ao 24. Então, não devemos darmos ouvidos a tantas besteiras que dizem por aí. Pessoas que talvez, não sei se com que sentido, que vai falar coisas que denigre
a veracidade da palavra, que não testificam. Terceiro ponto. Um dia desses eu vi na internet um tal pastor, não sei quem, também não vem ao caso, da Ibope, dizer que uma apostasia sem fundamento. Falou que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, pois o Deus do Velho Testamento era cruel, pois mandava judeus, ou matava judeus, matava os outros, e mandavam os judeus fazer muitas barbaridades. Agora, o Deus representado por Jesus Cristo no Novo Testamento é só paz e amor. Isto além de apostasia, é falta de sabedoria, pois através que o grego em dia é a expressão criadora do Pai, Hebreus capítulo 2, versículo 10, porque Deus, através do seu Filho, que é a palavra, Logos, criou tudo, o que há, exemplo, nihilo, ou seja, do nada. O termo enigeto, unigento, feito, o fez, sim, não admite a qualquer possibilidade de dualismo metafísico. Bom, então a gente já vê, né? Ou de gnostismo. João capítulo 1, versículo 4 e capítulo 1, versículo 17, João capítulo 17, 4 e 5. Portanto, devemos termos cuidado com os mercenários, lobos, apostatas que há entre nós e também andam povoando as mídias. Bom, também um ponto, para nós é uma tradução literal importante, pois Deus é o Criador e a sua palavra o agente. É só lermos em Gênesis capítulo 1, Salmo 33, versículo 6, Provérbios 3, versículo 19, Provérbio 8, versículo 30, Salmo 104, versículo 24, Colossenses capítulo 1, versículo 16, Hebreus capítulo 1, versículo 2, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e Provérbio 8, versículo 30. Oxe. Então já vemos que é deste jeito, não adianta, não há outra forma de se explicar. E o quinto ponto que eu vejo é que, vejam bem, as trevas, por mais densas que elas sejam, não conseguem ofuscar por inteiro a luz. Em um quarto escuro, se fazermos esta experiência, é simples, uma simples fagulha de um isqueiro, ou um vagalume e até uma pequena vela, mínima que seja, traz a claridade em um ambiente que estava escuro. João capítulo 12, versículo 35 e 36 e 1 João capítulo 2, versículo 8. Portanto, onde há treva, uma simples fagulha da palavra de Deus traz luz aos pecados que estão nas densas trevas. Sexto ponto, olha só, quando alguém já é um conhecedor ou uma conhecedora da verdade e voltam às trevas espirituais, não foi porque a luz que havia nela era fraca, claro que não, e nem porque ela estava fazendo o uso do tal livre-arbítrio, mas sim porque tal pessoa deu ouvidos ao pai da rebeldia, que é o diabo, e juntos se rebelaram contra Deus e seu Filho Jesus, se apostatando contra Deus e a sua palavra. João capítulo 8, versículo 12, e João capítulo 9, versículo 5. Portanto, antes de dizermos que temos livre-arbítrio, devemos nos lembrarmos que já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Ou seja, não há muito que tentar explicar quando nós conhecemos a verdade e ainda assim vivemos apostatando contra Deus na rebeldia.